No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o nosso episódio número 54 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos maiores empreendedores de todos os tempos. Vamos falar sobre o livro Como Steve Jobs Virou Steve Jobs. Existem certamente vários livros e biografias publicadas sobre a história de Steve Jobs. Este talvez seja um dos livros mais recentes e, para mim, um dos mais emblemáticos que falam sobre Steve Jobs. Esse livro, publicado por dois jornalistas que têm contato bastante próximo com Steve Jobs há muito tempo, e entrevista feita com vários amigos, familiares, parceiros e até mesmo concorrentes de Jobs, vai nos mostrar alguns bastidores, algumas coisas que não foram ditas sobre Steve Jobs, que não foram ditas sobre a sua história e alguns aprendizados que certamente você poderá aproveitar e aplicar no seu dia a dia. Vamos ter um gostinho do que nós veremos no episódio de hoje, episódio 54, Como Steve Jobs Virou Steve Jobs. De jovem arrogante e sem limites, a um dos líderes mais eficientes e emblemáticos de nosso tempo. Como Steve Jobs Virou Steve Jobs lança a luz sobre uma das maiores realizações do cofundador e CEO da Apple. Reinventar-se como o gestor que não só salvaria a Apple do fracasso, mas a elevaria a patamares jamais pensados. O livro conta desde a fundação da Apple, passando pelos anos em que Jobs criou e presidiu a Next e comprou a Pixar, até o retorno à empresa que o consagrou. E o que se vê é uma jornada de sucesso e lampejos de genialidade, mas também de fracassos homéricos e inúmeros golpes de sorte. O êxito assombroso de Jobs em criar os produtos certos teve como aliado em seus últimos anos de vida o foco no aprimoramento da empresa. É esse estilo de gerenciamento maduro, combinado à inerente paixão de Jobs, que, segundo os autores, deu origem a uma empresa única, cuja identidade até hoje se confunde com a do seu criador. É uma obra inteligente e bem embasada que investiga a evolução de Jobs, não só como empreendedor, mas como figura humana, mostrando que a imagem do jovem impetuoso, metade genial, metade detestável, que acabou se tornando o senso comum sobre Jobs, é apenas parte de sua marca biografia. Como Steve Jobs Virou Steve Jobs é a única biografia de Jobs que teve contribuição dos mais altos executivos da Apple, entre eles o CEO Tim Cook. Em declaração oficial, a própria empresa diz que esse é o único livro sobre Steve que quem o conheceu de fato realmente recomenda. Então, sem mais delongas, vamos estudar a fundo sobre o livro Como Steve Jobs Virou Steve Jobs. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast 54. Steve Jobs foi adotado e cresceu em São Francisco na década de 70 em um ambiente que estimulou a sua curiosidade e inquietude. Quando criança, desmontava rádios para descobrir como funcionavam. Ainda adolescente, frequentava palestras sobre tecnologia e eletrônica. Não chegou a se formar na faculdade, abandonou seu curso e assumiu
total responsabilidade pela sua própria educação, frequentando aulas de assuntos que considerava mais interessantes, como caligrafia, e trabalhando em empresas como a fabricante de videogames Atari. Em 1971, ele conheceu seu parceiro, Steve Wozniak, que construía circuitos de computador revolucionários para a época. Em 1976, os dois fundaram a Apple na garagem dos pais de Steve e desenvolveram o primeiro computador com interface amigável, capaz de ser operado por pessoas sem muito conhecimento técnico. O inovador computador da Apple foi um sucesso de vendas e simbolizou um marco, criando a indústria de computadores pessoais que conhecemos hoje. A Apple continuou crescendo e em 1985, depois de inúmeras decisões equivocadas e com o aumento da complexidade do setor de informática, onde surgiram gigantes como a Microsoft, Steve Jobs foi demitido da própria empresa que havia fundado. Mas por causa da sua inquietude, ele resolveu iniciar outro empreendimento, a empresa Next, que fabricava computadores de alto desempenho para um nicho não corporativo que estava surgindo. Paralelamente à Next e visando um possível direcionamento futuro da empresa para a criação de multimídia, Steve adquiriu uma divisão do estúdio da Lucasfilmes, que futuramente foi renomeada para Pixar. A Pixar alcançou um sucesso inesperado, se tornando uma empresa bilionária, produzindo filmes como Toy Story e Procurando Nemo. Já a Next foi um fracasso total, devido a erros cometidos pelo próprio Steve durante a sua gestão. Em 1997, em uma impressionante sucessão de eventos, em uma daquelas viradas da vida, a Apple comprou a Next e Steve retornou como CEO à empresa que havia fundado. Ele iniciou um trabalho de reestruturação que cortou custos, fechou diversos setores, eliminou inúmeros produtos que não faziam sentido e focou a empresa em produtos que criaram novas indústrias e modificaram definitivamente o comportamento das pessoas, como o iPod, que substituiu o Walkman e prometia armazenar no bolso das pessoas centenas de músicas, o iTunes, que até hoje é a plataforma de venda de músicas e aplicativos da Apple, o próprio iPhone e o iPad. Após ter retornado à Apple em 1997, Steve Jobs colocou a empresa num ciclo impressionante de crescimento, transformando ela na empresa mais valiosa do mundo. Em 2003, Steve foi diagnosticado com câncer e faleceu em 5 de outubro de 2011, com 56 anos e um patrimônio pessoal estimado em 8 bilhões de dólares. Gustavo, como de costume nos livros de biografia, vamos então destacar alguns pontos relevantes na história de Steve Jobs. Apesar aí da história de Steve Jobs ser popularmente conhecida pela maioria das pessoas, é importante nós destacarmos alguns pontos, alguns elementos que talvez foram cruciais na construção da sua história e dos seus negócios e que nós podemos inclusive tentar aplicar de certa forma na nossa vida. E eu começo então reforçando que o Steve Jobs foi criado e cresceu em um ambiente que estimulou criatividade e inquietude. Aí mais uma vez nós vemos a importância do ambiente ao nosso redor, como nós somos educados desde pequeno e as habilidades certas que nós devemos desenvolver. Criatividade e inquietude. Nós já falamos aqui no Resumo Cast, inclusive, sobre livros que tratam exclusivamente sobre criatividade e sobre o poder dos inquietos, dessa inquietude que é tão comum em tantos empreendedores. Começar bastante cedo também é uma característica muito comum da maioria dos empreendedores de sucesso. Eu sempre digo que quanto antes você começar, mais rápido você vai errar e mais rápido você vai aprender. Eu comecei também com 13 anos a investir no mercado financeiro, comecei com 14 anos a participar de eventos de administração e negócios que aconteciam dentro de universidades e outras organizações. E Steve Jobs fez exatamente a mesma coisa também, frequentando palestras sobre tecnologia bastante cedo. Bom, não preciso dizer que abandonou a faculdade, ele é um exemplo claro que retrata de que a educação tradicional não é o único caminho
e sim que ele era o responsável sobre a sua educação e ele sabia melhor do que ninguém o que ele deveria buscar de aprendizado, as matérias que ele deveria fazer e como ele deveria buscar conhecimento, não se limitando a que terceiros determinassem o que ele deveria aprender. Também começou trabalhando bastante cedo e talvez um dos pontos mais importantes que, na minha opinião, é fundamental para a construção e para o sucesso da Apple é ter encontrado o sócio certo que complementa ele. Claramente, Steve Jobs é um cara comercial, é um cara de vendas, é um cara de marketing, mas ele teve do lado dele um cara totalmente executivo, um cara totalmente pé no chão, um cara totalmente operação. Se não tivesse essa pessoa complementar do lado dele, se tivesse uma pessoa igual a ele, certamente não seria a Apple. Assim como se o sócio dele tivesse uma pessoa igual a ele, também não conseguiria chegar onde chegou. Essa combinação de sociedade é indispensável para que qualquer empreendimento, qualquer negócio de fato tenha a sua relevância. E, logicamente, não dá para deixar de destacar essa determinação e essa capacidade de correr aí fracassos e dificuldades que passaram na vida do Steve Jobs. O cara, mesmo sendo demitido da sua própria empresa, teve aí a coragem, a determinação e a vontade de construir outras empresas, outros negócios, algumas que não tiveram tanto sucesso e outras que tiveram sucesso financeiramente, talvez tanto quanto ou quase quanto a Apple, que é o caso da Pixar também. E a volta do Steve Jobs, mais uma vez, traz uma lição que nós já vimos aqui em outros episódios do ResumoCast, num foco muito grande em cortar custos, em eliminar custos e principalmente em focar na única coisa. Steve Jobs sabia que ele não poderia ser o melhor em vários produtos diferentes. Ele deveria escolher poucos produtos e naqueles poucos produtos ele conseguiria revolucionar o seu mercado. Então eu deixo essa reflexão com você. Na sua empresa, no seu negócio ou no seu trabalho, qual é o tamanho do seu portfólio? Qual é o tamanho dos produtos que você oferece? Qual é o tamanho do custo que isso gera para a sua empresa? Reflita sobre isso, né? E talvez aí poucos produtos muito bem feitos podem de fato revolucionar o seu mercado e não diversos produtos onde você não tem identidade sobre nenhum deles, assim como outras empresas concorrentes à Apple fizeram e certamente não tiveram tanto sucesso como o dele. Mas o mais importante para finalizar essa primeira parte da história, resumidamente, do Steve Jobs, é a gente entender a capacidade emocional que Steve Jobs tinha de passar por tantas dificuldades e tantos problemas. Não por acaso Steve Jobs ele tinha um lado espiritual bastante forte. Ele era um cara que praticava meditação, ele era um cara que já foi para o Oriente, já foi para a Índia se desenvolver espiritualmente, inclusive passou bastante tempo, na verdade, em um retiro espiritual. O Steve Jobs tinha como leitura obrigatória, que é um livro que nós ainda vamos falar aqui no ResumoCast, que é um livro chamado A Autobiografia de um Yogi. Esse para mim é um dos livros mais fantásticos que tratam sobre espiritualidade, e esse era o único livro que Steve Jobs tinha no seu tablet, no seu iPad. Inclusive ele recomendava e dava um exemplar dele para todo mundo que estava próximo a ele, que visitava a sua casa. Então a gente vê a importância de se desenvolver emocionalmente, espiritualmente, para conseguir passar e superar tantas dificuldades que surgiram na vida de um empreendedor como Steve Jobs, que também não é regada somente a sucesso. A gente vê a história da Apple, a história do Jobs, como se ele fosse um deus, como se ele fosse um gênio, um mito, mas quando nós estudamos a história dele, assim como qualquer outro empreendedor, a gente vê que existiram diversos problemas, diversas dificuldades, diversos fracassos, mas que ele teve essa capacidade interna e emocional de persistir, de continuar e de evoluir com cada um deles. Como já estudamos no episódio 28 sobre o livro Foras de Série, Steve Jobs cresceu em um ambiente extremamente favorável e propício para dar início à sua vida como empreendedor. Na década de 70, a região de São Francisco, nos Estados Unidos, era onde ficavam as sedes das maiores empresas de tecnologia da época, como a gigante HP e a Xerox. Steve também tinha acesso a aulas extracurriculares,
palestras e um ambiente rico onde empresas de tecnologia estavam se estabelecendo. Mas não bastava somente estar no lugar certo. O que diferenciou Steve de outros jovens da época foi que ele soube aproveitar as oportunidades que apareceram. Tudo isso porque vivia estimulado pela curiosidade e uma inquietude que são características presentes em todos os grandes líderes. Pense agora no ambiente que você está. Pense nas pessoas que o cercam nesse momento, aquelas que você passa a maior parte do seu tempo. Se o local que você está é promissor, reflita como você está explorando essas oportunidades. Você precisa ser proativo e assumir a responsabilidade de se posicionar no ambiente adequado para conseguir colocar em prática as habilidades que estudamos como empreendedores. Hoje existem recursos extremamente acessíveis para conhecer e conectar-se com outras mentes em qualquer parte do mundo. Não estamos mais na década de 70, onde as barreiras para quem não está no local certo eram enormes. Estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Felizmente ou infelizmente, o sucesso não é previsível. Não existe fórmula de sucesso, não existe receita para o sucesso. Se fosse assim, bastaria a gente replicar outros Steve Jobs. E quando nós estudamos uma biografia, um livro como esse do Steve Jobs, ou de outros empreendedores, a gente vê como o autor cita várias vezes durante o livro alguns golpes de sorte, alguns momentos de muita sorte onde o empreendedor teve, alguns momentos onde ele realmente estava no lugar certo, na época certa, na família certa, no momento certo, com as pessoas certas e fez a coisa certa. Ou seja, são vários elementos que fazem parte de uma história de sucesso. O sucesso não é previsível, o sucesso muitas vezes não é copiável. O que nós podemos fazer, logicamente, é aprender principalmente com os erros que as pessoas de sucesso cometeram. Eu sempre digo que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os fracassos. E, novamente, quando nós vemos uma história de sucesso, uma biografia como essa, nós vemos principalmente que a história não foi recheada apenas de sucesso, apenas de coisas boas, como muitas vezes a mídia e a sociedade nos mostra. Parece fácil, parece muitas vezes que a pessoa tem um poder especial e tudo que ela tocava virava ouro, tudo que ela tocava virava sucesso. E a gente vê nesse caso quantos produtos que Steve Jobs lançou e não tiveram sucesso, algumas empresas que não tiveram sucesso, quantas tomadas de decisões, quantas estratégias que ele fez que não foram as mais assertivas. E a gente vê com isso que realmente todo mundo erra, ninguém é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos. O Steve Jobs tinha os seus vários defeitos, mas talvez a principal característica como empreendedor, que isso se repete em vários outros empreendedores, várias outras histórias, é principalmente ter essa vontade de fazer alguma coisa diferente, ter essa ambição, não a ambição financeira, mas a ambição de mudar o mundo, a ambição de revolucionar alguma coisa, a ambição de ter uma meta realmente grandiosa, de impactar a vida de outras pessoas, a vontade, a determinação de colocar isso em prática e principalmente aprender com esses erros, evoluir com esses erros e não deixar com que esses fatores externos prejudicassem ou abalassem a sua história. Então, novamente, estar no lugar certo, na hora certa, é tão importante quanto, e com certeza executar e colocar a mão na massa para não perder as oportunidades que aparecem para você, que está no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Em 1979, Steve Jobs precisava de uma grande ideia, um produto que impactasse a indústria e mantivesse a Apple competitiva. Ele conseguiu então negociar uma visita aos laboratórios secretos de pesquisas de uma das gigantes em tecnologia da época, a Xerox. O que ele e a sua equipe viram dentro dos laboratórios da Xerox deu origem à criação de produtos nunca vistos antes pelo mundo, como um mouse para interagir com o computador e um impressionante sistema operacional que abria os programas em pequenas janelas na tela do usuário.
A Xerox via essas inovações que ela mesma criou como meras pesquisas e não entendia como poderia fazer para colocar em prática. Já Steve Jobs e a sua equipe identificaram ali oportunidades de criar produtos que revolucionariam a humanidade. Mas ao contrário da gigante Xerox, a Apple era pequena e ágil. Novamente, ele estava no lugar certo e na hora certa, e foi capaz de aproveitar a oportunidade. Mas o que permitiu a criação do primeiro computador do mundo, com um mouse e uma interface gráfica no formato de janelas, foi a capacidade de execução prática que a Apple tinha e a Xerox não tinha. E aqui nós vemos mais uma vez a importância da habilidade de comunicação, de marketing, de vendas para o empreendedor. O Steve Jobs era um dos maiores gênios do marketing, da comunicação e das vendas. Ele sabia como ninguém comunicar, como ninguém passar a imagem de um produto, de uma empresa. Essa habilidade é indispensável para qualquer empreendedor. Se você por acaso não tem essas habilidades tão desenvolvidas, você tem duas opções: ou você desenvolve essas habilidades, ou você busca alguém que complemente você com essas habilidades, mas é indispensável que isso tenha no seu negócio. A maioria dos negócios tem grandes produtos, tem grandes serviços, grandes tecnologias, mas não sabem vender, não sabem se comunicar, não sabem se posicionar. E o Steve Jobs era um mestre em comunicação, em vendas, em posicionamento. Nós temos muito que aprender com ele. Nas apresentações, onde ele era um mestre das apresentações, em como realizar uma apresentação de alto impacto. Aliás, existem livros que falam somente da forma, da metodologia que o Steve Jobs usava para apresentar, que certamente nós vamos tratar aqui em próximos episódios. Da forma como ele posicionava um produto, como ele posicionava a marca da sua empresa, enfim. Você precisa definitivamente estudar e se aprimorar com as habilidades de comunicação, de vendas e de marketing, ou encontrar alguém que já tenha desenvolvido isso. Como eu comentei, o Steve Jobs tinha um sócio que era totalmente o oposto dele. Era um cara operacional, era um cara que desenvolvia e criava o produto, e o Steve Jobs era um cara que vendia e comunicava o produto. Essas duas peças têm que estar junto. Você não pode terceirizar essa atividade da sua empresa apenas para uma agência, apenas para um terceirizado. Você logicamente que pode ter especialistas que vão te ajudar a executar, você pode ter agência, você pode ter outras pessoas, mas se você como empreendedor não souber e não ter os princípios básicos de comunicação, de marketing e vendas, certamente você terá muito mais dificuldade de fazer algumas coisas totalmente fora da caixa, da curva, como fez Steve Jobs em várias apresentações de lançamento de produto, como fez Steve Jobs em apresentação para equipe, para funcionário, para investidor, porque tudo é comunicação, tudo é vendas, tudo é marketing. Em um famoso discurso de formatura na Universidade de Stanford, Steve Jobs falou sobre a importância de conectar os pontos. Ele elaborou em cima da história da sua vida, sobre tudo o que havia passado, sobre os seus sucessos, seus fracassos, sobre os caminhos misteriosos que havia seguido por determinados momentos, onde ele não fazia ideia de onde iria chegar, mas a todo momento sentia que estava seguindo um propósito e confiava que no final tudo daria certo. Ele continuou seu discurso dizendo que largou a faculdade pois não sabia o que queria fazer da vida e a faculdade não estava lhe ajudando a decidir. Então ele tomou a decisão e confiou que tudo daria certo. Segundo ele, foi amedrontador, mas foi a melhor decisão da sua vida. Logo em seguida, ele decidiu fazer aulas de caligrafia e afirma que se não fossem por causa dessas aulas, os computadores da Apple nunca teriam múltiplas fontes esteticamente agradáveis e, consequentemente, nenhuma máquina rodando Windows teria também, pois, segundo ele, o Windows foi copiado do Mac. Assim como na história de Steve Jobs,
A grande maioria dos empreendedores de sucesso que estudamos não conseguiu ver uma perfeita conexão de eventos e experiências no momento em que as coisas aconteciam. Mas no futuro, quando olharam para trás, ficou extremamente fácil conectar os pontos. Você não pode conectar os pontos olhando para frente. Somente é possível olhando para trás. O segredo é ter um propósito claro e confiar nas decisões que você tomar. Essa confiança de que os pontos serão conectados no futuro é o que muitos chamam de instinto, karma ou destino. Jobs continua o seu discurso falando que, quando tinha 17 anos, leu algo que dizia: viva a vida como se fosse o seu último dia, porque um dia realmente será. E em um dos mais emocionantes momentos do discurso, ele falou que todo dia, quando acorda e se olha no espelho, ele se pergunta: se esse for o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta for negativa, durante vários dias seguidos, isso é um indicativo de que algo precisa ser mudado. O seu tempo é limitado. Não perca ele vivendo a vida e construindo os sonhos das outras pessoas. Procure o seu verdadeiro propósito de vida e não descanse até encontrá-lo. Muitas vezes demora a conseguir conectar os pontos ou entender a importância que algumas circunstâncias do passado teve ou terão na sua vida no futuro. Por isso, a minha dica para você que está nos ouvindo nesse sentido é parar de se preocupar, de focar tanto no resultado final, de focar tanto no sucesso, de alcançar o sucesso, de alcançar o ponto final, e passe a viver mais o presente, as experiências, porque, como o Gustavo comentou, se você realmente estiver alinhado com o seu propósito, se você realmente estiver alinhado com a sua missão e com seus objetivos, certamente você não vai conseguir enxergar hoje como será claramente o seu futuro. Muitas coisas podem acontecer, coisas podem se conectar, coisas que você está passando por dificuldade ou problemas hoje podem amanhã ou no futuro muito próximo mostrar a importância que tiveram na sua vida. Imagine você no lugar do Steve Jobs, passando por essa situação de ser expulso da empresa que você fundou. Naquele momento, aquela era realmente a pior coisa que poderia acontecer na vida dele. Mas ele, olhando depois de trás para frente, ele entendeu a importância que isso teve na sua vida. Talvez isso fazia parte da sua missão. Aquele momento era totalmente importante para ele crescer, para ele amadurecer. Ele fala muitas vezes que na hora ele não entendeu isso, na hora ele não enxergou isso. Mas depois, no futuro, ele entendeu a importância que aquele fato teve. E talvez se aquele fato não tivesse acontecido, muitas das coisas que ele construiu não teriam também sido realizadas e acontecido. Então, pare de se culpar tanto, pare de se preocupar tanto com o futuro. Viva as suas experiências atuais, viva a maior quantidade de experiências possíveis e certamente, se você estiver fazendo o bem, ajudando outras pessoas, seguindo a sua missão, seguindo o seu propósito, seguindo a sua paixão, certamente em algum momento as coisas vão se conectar, as coisas vão ficar mais claras para você, você vai entender o porquê alguma dificuldade, problema apareceu para você na sua vida, porque nada é por acaso, tudo tem um motivo, e certamente, num futuro, quando chegar a sua festa de 80 anos, ou quando chegar aí perto do final da sua missão neste mundo, você poderá olhar para trás e ver que realmente as coisas aconteceram como você previa, imaginava, ou como as coisas aconteceram de uma forma positiva para você. Mas isso só é possível se realmente você faz aquilo que você ama, se você faz aquilo que você tem paixão, se você não está preso em trabalhos
em projetos que não te dão satisfação, que não estão em sintonia com o teu propósito, se você realmente sabe que se hoje fosse o último dia da sua vida, você está executando ou fazendo aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente você tem vontade, mas, de novo, sem se preocupar tanto com o resultado futuro, porque isso é uma consequência de todos os atos que você tomar aqui no presente. Agora estamos no ano de 1997, quando Steve Jobs retorna à Apple e encontra uma empresa à beira do caos, com linhas de produtos confusos, excesso de funcionários, excesso de custos e uma falta de propósito e metas. Steve então criou uma campanha publicitária para retratar a Apple, mas não aquela Apple toda endividada e que vinha decepcionando os seus clientes ano após ano, mas sim uma Apple que Steve achava que deveria ser. A campanha tinha o nome de Think Different, ou Pense Diferente, e tentava passar a imagem de que a Apple criava produtos para as pessoas que pensavam diferente. Foi produzido então um comercial que mostrava imagens de gênios como Albert Einstein, John Lennon, Charlie Chaplin e outros, com uma narração de frases que foram criadas em torno da ideia principal, que é pensar diferente. O publicitário Lee Clow, que criou a campanha da Apple, relata a história dela no livro. Ele conta que haviam duas versões para a narração do comercial, uma feita por Steve Jobs e a outra feita pelo ator Richard Dreyfuss. Não estava ainda claro para o departamento de marketing da Apple e nem mesmo para Steve Jobs qual das versões deveria ir ao ar no dia do lançamento da campanha. Então, na manhã do grande dia, Steve Jobs determinou que a versão que deveria ir ao ar não era aquela gravada por ele, porque ele achava que a campanha não deveria ser sobre ele, mas sim sobre a empresa. O que realmente transformou Steve Jobs em quem ele foi a sua capacidade de mudança e evolução. Um processo de aprendizado que durou anos e só foi possível por causa dos seus fracassos. Agora o mundo estava prestes a conhecer o novo Steve Jobs, que não era mais aquele jovem egocêntrico e fanático por holofotes, e sim o CEO de fato que levou a Apple ao grande sucesso histórico que nós todos conhecemos. Fique agora com a versão do Resumo Cast do comercial Think Different. Isso é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os pinos redondos em buracos quadrados, os que veem as coisas por outro ângulo. Eles não gostam de regras, eles não têm respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Eles inventam, eles imaginam, eles curam, eles exploram, eles criam, eles inspiram, eles impelem a raça humana. Talvez eles tenham que ser loucos. Ou como conseguiriam olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou se sentar em silêncio e ouvir uma música que nunca foi composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Nós criamos ferramentas para esse tipo de gente. Enquanto alguns encaram como loucos, nós os vemos como gênios. Porque as pessoas loucas o bastante para achar que podem mudar o mundo são as que mudam.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.